porque o depoimento do general Freire Gomes e do brigadeiro Batista Júnior, ex-comandantes do Exército e Aeronáutica, segue repercutindo em Brasília. Aliados de Jair Bolsonaro admitem que a situação do ex-presidente ficou complicada, enquanto o mesmo afirma que as ideias apresentadas foram dentro da Constituição. Diante da abundância de detalhes revelados nos testemunhos, de provas colhidas até o momento, interlocutores passaram a considerar a prisão de Bolsonaro, que sua situação deve piorar. Vamos começar esse giro com o Cristiano Beraldo, que está acompanhando de perto toda essa movimentação e também as repercussões daqueles depoimentos. Os arquivos foram divulgados, pelo menos trechos, na última sexta-feira. E, Beraldo, se você fizer uma rápida busca no Google sobre as notícias que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro, Bolsonaro será preso depois de condenado? Pode ser antes? Se Bolsonaro for preso, o que vai acontecer com os bolsonaristas? Jair Bolsonaro pode ser preso por revelações de ex-comandantes das Forças Armadas? Enfim, há uma infinidade de matérias que tratam sobre essa possibilidade. Na sua avaliação, Beraldo, há elementos e subsídios para Jair Bolsonaro ser preso antes do rito processual que se espera? Renato, isso é absolutamente irrelevante no Brasil de hoje. Eu fiquei impressionado com uma notícia que eu li num grande portal de notícias, dizendo que ministros do Supremo Tribunal Federal acham que não tem clima para prender Jair Bolsonaro. E aí eu fico me perguntando o que aconteceu com o país que, para alguém ser ou não ser preso, precisava da lei, das provas e que o crime tivesse sido cometido. Afinal de contas, há crime ou não há crime? A lei prevê prisão ou não prevê prisão? Porque se a gente chega num patamar em que a corte julga se tem clima ou se não tem clima, aí realmente fica fica impossível que nós aqui possamos acreditar naquela justiça, com J maiúsculo, cega, que segura a balança para ser equilibrada. Então, realmente, é complicado a gente fazer essa análise, Caniato. O Brasil de hoje, tudo pode acontecer. Aquilo que hoje era impensável, amanhã está feito. E ponto. Então, a gente tem que acompanhar nesse dia a dia, nessa expectativa do acaso, porque não dá para prever nada. Mota, não temos todos os elementos, talvez para fundamentar uma análise técnica e jurídica, mesmo a gente não sendo especialistas na legislação brasileira, mas o que é possível considerar? Vários veículos e também comentaristas políticos apontam para essa possibilidade, uma prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Mota? Eu vejo duas correntes de opinião, Caniato. Existe quem afirme que isso vai acontecer e que é só uma questão de tempo. E que, por isso, está sendo montado um processo com muitos fatos, com muitos dados, para que a decisão, quando for tomada, seja considerada robusta. E a evidência disso seriam todas essas investigações, depoimentos, que se sucedem todos os dias e que a gente tem grande dificuldade de entender. Seria um movimento muito parecido com o que está acontecendo nos Estados Unidos, em relação ao Donald Trump. Todo dia tem uma novidade. A última novidade agora, o Trump estava fazendo um discurso falando sobre a indústria automobilística. Esse era o assunto. Ele falou um bom tempo e ele disse, olha, se eu perder a eleição, vai ter um desemprego em massa na indústria automobilística. Vai ser um banho de sangue. A mídia americana saiu dizendo, Trump disse, se ele perder a eleição, vai ter um banho de sangue. Já tinha gente pedindo a prisão dele, que ele fosse retirado da corrida eleitoral. Então, essa é a primeira corrente, é uma questão de tempo. A outra corrente diz que não, que Bolsonaro não será preso. E eles dão duas razões para isso. A primeira, e aí eu concordo com o Cristiano Beraldo, a gente tem que avaliar até que ponto essa primeira razão é relevante, mas a primeira razão é que nenhum crime teria sido cometido. E você só pode julgar, condenar e prender alguém depois que um crime foi cometido.
E no caso do presidente, segundo essa segunda corrente, nenhum crime teria sido cometido. A segunda razão para a não prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro é que trata-se de um líder político de imensa popularidade. Não se trata de uma pessoa qualquer. E uma decisão de prisão de um líder como esse, que não estivesse fundamentada em dados e fatos que todo mundo considerasse razoável, essa decisão inevitavelmente seria interpretada como uma tentativa de tirar do jogo político um adversário. Exatamente como estão tentando fazer de qualquer jeito com Donald Trump nos Estados Unidos. Exatamente como fizeram na Rússia, onde o Putin acabou de vencer uma eleição. Exatamente como estão fazendo na Venezuela. Então, a gente tem essas duas correntes de opinião e cada dia vem uma informação nova ou um fato novo que fortalece uma ou outra. Pois é, as novas repercussões da divulgação daqueles depoimentos dos ex-chefes das Forças Armadas da gestão de Jair Bolsonaro. Zé Maria, não adianta. A pergunta é: quais são as possibilidades de uma prisão preventiva de Jair Bolsonaro? Na web você acompanha uma série de manifestações, inclusive de juristas, que são favoráveis ou contrários. Daqui a pouco a gente vai repercutir, inclusive, a fala de Ciro Nogueira acerca desses depoimentos. Zé? Olha, é uma pergunta que persegue por onde a gente vai. E muitos acreditam aqui que realmente é uma questão de tempo, porque a linha é essa. Mas, ao mesmo tempo, se diz muito por aqui que só peru é que morre de véspera. Há quem acredita, inclusive, que ele será elegível em 2026, para se ter uma ideia, é um hiato muito grande aqui, daqui até lá. Um general me chamou a atenção para um processo que está no Exército sobre o tenente-coronel Cid, o ajudante de ordens do então presidente Jair Bolsonaro. Ele não tem nem processo, ele não é réu, ainda não houve a denúncia formal, mas ele foi preso, foi levado a uma delação premiada e há um pedido de corte de salários dele, e ele não é réu, para se ter uma ideia. No caso dessa história, dessa investigação da Polícia Federal, investigação pesada, grave, sobre a existência de uma trama para fazer um golpe de Estado no Brasil, está na fase de inquérito. É a fase inicial, quando a Polícia Federal está colhendo depoimentos, várias operações atrás de provas, né? Que são as buscas e apreensões. Então, lá na fase inicial. E veja que já estão falando na prisão de Jair Bolsonaro e de aliados, não é só dele, e de aliados. E já existem prisões nesse processo, para você ter uma ideia. E as prisões estão vindo do mesmo Supremo que criticou muito prisões preventivas demoradas, aspas, lá em Curitiba, na Lava Jato, né? E o mesmo Supremo. E o mesmo Supremo definiu que a prisão só depois do transitado em julgado. Ou seja, quando não houver mais absolutamente nenhum tipo de possibilidade, nenhuma possibilidade de apelação. Está os embargos dos embargos, os embargos declaratórios. Aí seria a condenação e prisão. O que faz a prisão de alguém é a condenação, não é nem a lei, é a condenação, se a lei for aplicada. Esta é a realidade. Veja bem que a prisão preventiva, para ser decretada, ela exige alguns pontos. Entre eles, possibilidade de fuga, né, de não cumprimento da sentença, ameaça, testemunha, e nada disso está acontecendo, nada disso. O ex-presidente disse que vai se submeter ao julgamento do Supremo, disse apenas, fez uma ressalva dele lá de juízes honestos, não me lembro bem o termo que ele usou, mas algo parecido, imparciais, e é isso que tem que acontecer. O processo tem que ir em frente. Se a Polícia Federal entender que houve uma tentativa de golpe, só a tentativa já é o crime configurado, está na lei, aí entrega ao Ministério Público com a indicação, e o Ministério Público tem o monopólio de apresentar ou não uma denúncia. Se o Supremo aceitar a denúncia, aí sim todos passam a ser réus. Ainda não há nem réus e já estão falando exatamente na prisão, quer dizer, estão condenando por antecedência. Mas o alvo, o foco é esse. E quando se diz de clima,
os tribunais superiores são políticos, mas nunca foi tão explícito. Era muito implícito por aqui, mas agora está explícito demais. É esse o foco, este é o objetivo de toda a investigação. As sublevações, elas sempre foram punidas de uma maneira muito forte, né? Quem vence um processo desse de quebra democrática também é muito feroz nas punições contra os adversários. Então, é um clima muito pesado que primeiro tem que ver se houve, né, esta tentativa de golpe. É grave, é uma investigação muito grave, né, porque muda a vida do país, muda a democracia. É grave. Então, tem que primeiro apurar e definir se houve ou não. Não é o momento de se falar em prisões, porque não existem nem réus, quanto mais condenados.